Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Seja bem-vindo a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que tem preparado aí campeões e campeãs por todo o território brasileiro. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Nesta aula a gente vai dar sequência ao nosso curso de raciocínio lógico, falando agora mais especificamente sobre negação de uma proposição voltada para os conectivos se, então, se e somente se, e a disjunção exclusiva ou, ok? Para você que ainda não assistiu às aulas anteriores, a recomendação é, antes de assistir essa aula, dê uma pausa aí, volte nas aulas anteriores. Nós estamos tratando de um curso de raciocínio lógico. Portanto, existe uma sequência aí de pré-requisitos. Um é pré-requisito para o outro. Então, assista desde a primeira aula, vai facilitar a sua compreensão e, com certeza, quando terminarmos esse curso, você vai estar apto para resolver qualquer exercício de lógica aí. Beleza, galera? Então, um prazer. Vamos lá, então, falando sobre negação de uma proposição. Detalhe, vamos começar a falar sobre uma proposição composta ligada por uma condicional. Lembrando que a condicional é o conectivo se, então, ok? Então, nós temos aqui uma proposição composta, tá? Por duas proposições simples, ligadas pelo conectivo se, P, então, que. Olha só, se P, então, que. Para fazermos a negação de uma proposição composta, né, por uma condicional, nós vamos proceder da seguinte forma. Então, existem 3 passos a serem tomados, tá, para a gente fazer essa negação. Então, vamos lá. O primeiro passo que nós devemos tomar para fazermos essa negação. Nós mantemos a primeira parte. Quando eu digo manter a primeira parte, quer dizer que nós estamos mantendo o mesmo valor lógico da primeira proposição. Ou seja, nós não iremos alterar o valor lógico da proposição. Isso é manter a primeira parte. Depois, nós negamos a segunda parte. Negar a segunda parte é alterar o valor lógico da segunda parte. Então, negamos a segunda. Depois, terceiro passo. Trocamos a condicional pela conjunção e. Ou seja, aonde está a condicional, que é o se, então, nós iremos agora acrescentar a conjunção e. Beleza? Mantemos a primeira, negamos a segunda e trocamos a condicional pela conjunção e. Simbolicamente, nós representamos isso aqui da seguinte forma. Tá? Observem, nós temos aqui a negação de se P, então que. Então, de acordo com os 3 passos, conservo a primeira, troco a condicional pela conjunção e nego a segunda, não que. Beleza? Vamos para o nosso primeiro exemplo. Então, a gente tem aqui a seguinte proposição composta. Se Bernardo é engenheiro, então André é artista. Então, os passos que a gente vai tomar é o seguinte. O primeiro seria dividir essa proposição composta em 2 proposições simples, que eu vou chamar de P e a outra de Q. Então, a minha proposição simples vai ficar assim. P, Bernardo é engenheiro. Q, André é artista. Ok? Fizemos a divisão em 2 proposições simples. Agora, seguindo aqueles passos de transformação de negação para negação, é o seguinte. Primeiro passo. Mantenho a primeira parte, ou seja, a primeira proposição. Eu não mudo o valor lógico dela. Bernardo é engenheiro. Bernardo vai continuar sendo engenheiro. Número 2. André é artista. Então, agora eu nego a segunda. André não é artista. É a negação da segunda. Ok? Conservei a primeira, neguei a segunda. André não é artista. Depois que nós fizemos isso, nós vamos trocar a condicional pela conjunção e. Ou seja, aonde estava o conectivo se, então, agora vai passar a ser usado a conjunção e. Beleza? Bom, depois que nós fizermos isso, a nossa frase, a nossa proposição composta vai ficar da seguinte forma. Bernardo é engenheiro, portanto, aqui a confirmação da primeira,
e, que é a troca da condicional pela conjunção, André não é artista, que é a negação da segunda. Então, esta nova proposição composta representa a negação dessa primeira proposição. Prezado concurseiro, nós estamos falando, se não o mais, é um dos mais importantes dos conectivos presentes na proposição composta, que é o conectivo se então. As mais variadas bancas, em seus testes, elas utilizam com maior frequência o conectivo se então, quando também o conectivo e. Tá? Mas é o conectivo e o se então que mais são utilizados. Então, muita atenção nessa aula, porque nós estamos falando de um dos conectivos, se não for o que mais é cobrado, é um dos que é mais cobrado nas mais variadas bancas, o conectivo se então. Até o fato pelo qual nós vamos, ao resolvermos a bateria de exercícios, vamos dar uma ênfase maior a esse tipo de conectivo, porque isso tem que ficar bem claro, bem memorizado por vocês. Então, é bem simples a negação de uma proposição composta quando diante de um conectivo se então. Eu mantenho a primeira, ou seja, eu não altero o valor lógico da primeira proposição. Eu troco a condicional pela conjunção e, então, ao invés de ser então, agora vai usar somente a conjunção e nego a segunda proposição. Mantenho a primeira, nego a segunda e troco para a conjunção e. Esses são os passos que têm que serem tomados. Feito essa observação, memorize isso, porque fica muito simples a negação de uma proposição composta, ok? Desde que a gente saiba esses passos. Vamos ver um outro exemplo. Qual a negação da proposição? Se é domingo, então irei à praia. Observem o seguinte, temos uma proposição composta, ligada pelo conectivo se, então, que é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Quando o exercício pede uma negação, a primeira coisa que eu olho, qual é o conectivo que está ligando essa proposição composta? É o conectivo se, então. Beleza. Então, agora eu divido ela em duas proposições simples. É domingo, irei à praia. Ok? Duas proposições simples. Agora, seguindo os passos para fazer a negação dessa proposição. Primeiro passo, mantenho a primeira parte. Ou seja, é domingo, fica do jeito que está. É domingo, eu não altero o seu valor lógico. Já a segunda proposição, irei à praia, eu tenho que alterar o seu valor lógico. Irei à praia, eu vou negar a segunda parte. Então, vai ficar assim, não irei à praia. Beleza? Confirmei a primeira, neguei a segunda. Depois, o que a regra nos diz? Agora, nós temos que trocar a condicional pela conjunção e. E, ao fazermos essa troca, a proposição composta, que representa a negação dessa primeira proposição, vai ser é domingo, que é a conservação da primeira, e, troquei a condicional por e, não irei à praia, que é a negação da segunda. Ok? Então, essa é a proposição composta que representa a negação da proposição dada no exercício 2. Bom, nós vamos agora rever novamente alguns símbolos matemáticos. Nós falamos isso na aula anterior. Na aula anterior eu dei os símbolos matemáticos e disse qual que era a negação de cada um desses símbolos. Eu vou retomar novamente esse assunto, dado a sua importância. Tá? E muitas bancas utilizam sentenças matemáticas e pedem para que a gente faça a negação delas. Então, é importante essa memorização. Principalmente, banca CES Gran Rio usa muito sentença matemática. Você que vai fazer algum concurso aí na qual a banca é a banca CES Gran Rio. Então, eles cobram muito essa questão da sentença matemática. Então, nós vamos ver agora alguns símbolos e como nós fazemos a sua negação. Tá? Então, veja bem. Eu tenho aqui o símbolo de maior e quero fazer a negação desse símbolo. A negação do símbolo de maior é o símbolo menor ou igual. A negação do símbolo de menor, se eu tiver um símbolo de menor e tenho que fazer a negação dele, eu vou transformá-lo para maior ou igual. Se eu tenho o símbolo de menor ou igual, o exercício pede para fazer a negação, eu tenho que transformar esse símbolo de menor ou igual para o símbolo de maior.
Se eu tenho o símbolo maior ou igual e quero fazer a sua negação, então eu tenho que transformá-lo para o símbolo de menor. E caso o símbolo seja de igualdade, a sua negação vai ser a diferença. Bom, às vezes nós estamos diante de uma proposição que pede para nós analisarmos o seu valor lógico. E alguns alunos podem ter dificuldade na visualização desses símbolos maior e menor e tem dificuldade na sua identificação, quando que é maior e quando que é menor. Então, eu vou passar aqui um macetezinho para você que tem dificuldade em saber quando que é maior e quando que é menor. Então, ó, vou desenhar os dois símbolos aqui, ok? Maior e menor. Veja bem que os dois símbolos, cada um aponta para uma direção, ok? Uma para um lado, outra para o outro. Como que nós diferenciamos o símbolo do maior para o símbolo do menor? Basta você fazer um corte ou um traço na vertical, cortando esse símbolo, da seguinte forma. Ó. Você observa o seguinte, que esse primeiro símbolo aqui, eles vão formar praticamente dois números. Observe que o primeiro tem um formato de mais ou menos o número 7 e o de baixo tem o formato do número 4. Aí eu pergunto aos senhores, quem é maior, 7 ou 4? Obviamente, 7 é maior que 4. Então, esse símbolo aqui representa maior, esse símbolo representa menor. Então, se você vê uma sentença lá, 6, 4. Observe que temos um símbolo aqui. Está dizendo 6 em relação a 4. E aí você tem dificuldade em identificar se ele está querendo dizer que é maior ou que é menor, basta você fazer um corte. Se formar o número 7, quer dizer que ele está dizendo que 6 é maior que 4. Se acaso fosse o contrário, você fizesse o corte e aparecesse o número 4, ele estava querendo dizer que 6 era menor que 4. Então, fica esse macetezinho, essa dica lá que é aí para você fazer essa diferença. Eu sei que muitos sabem, mas alguns ainda têm dificuldade em identificar quando que é maior e quando que é menor. Ok? Beleza? Então, vamos para mais um exemplo aí. Nesse exemplo, nós vamos usar uma sentença matemática. Está perguntando aqui, qual a negação da proposição? Se o céu é amarelo, então 3 maior ou igual a 5. Observem que nós temos aqui duas proposições simples, que eu vou dividi-la da seguinte forma. Vou chamar de P, o céu é amarelo, e vou chamar de Q, 3 maior ou igual a 5. Tranquilo? Se o céu é amarelo, então 3 maior ou igual a 5. O conectivo presente é o conectivo C, então. Depois que eu dividi em duas proposições simples, agora nós vamos seguir aqueles passos para fazer a negação dessa proposição. O que diz o primeiro passo? O primeiro passo diz que eu tenho que manter a primeira proposição. Ou seja, o céu é amarelo, vai continuar do mesmo jeito. O céu é amarelo. Depois, diz que eu tenho que negar a segunda. Bom, agora requer aquele conhecimento sobre os símbolos matemáticos. Por quê? Eu tenho uma sentença matemática aqui, 3 maior ou igual a 5. Eu tenho uma sentença. E negar uma sentença matemática implica em alterar esse símbolo matemático aqui utilizado. Aí nós temos que ir lá, naqueles símbolos lá. Qual é a negação de 3 maior ou igual a 5? 3 menor que 5. Uma observação. O aluno que for prestar um teste e está diante de uma situação dessa, na qual ele tem que fazer a negação, e ele desconhece a negação dos símbolos matemáticos, a tendência dele é dizer simplesmente que isso aqui é menor ou igual. A negação de maior ou igual é menor ou igual, professor? Não é, está errado. Por quê? Porque quando nós dizemos maior ou igual, observe que a igualdade já está expressa. Então, quando eu nego, eu não posso dizer que é igual novamente. Eu já estou dizendo que ela é igual. Negar é dizer que ela não é igual. Eu tenho que tirar o igual. Ok? Por isso que não vai ser menor ou igual, vai ser só menor, que é o correto. Beleza? Então, a negação de maior ou igual é menor. Feito isso,
trocamos a condicional pela conjunção. E ao trocarmos a condicional pela conjunção, a nossa frase vai ficar assim, a nossa proposição. O céu é amarelo, que é a confirmação da primeira. Trocamos a condicional pelo e alteramos o símbolo matemático da sentença, porque nós estamos negando ela. Então, 3 menor que 5. Ok? Essa é a resposta da negação da proposição dada. Beleza? Bom, acabamos de falar de um dos principais conectivos. Vamos entrar agora falando sobre a disjunção exclusiva ou. Essa disjunção, ela tem uma forma diferente de nós negarmos, porque ela nos dá duas opções para fazermos a sua negativa, tá? Nós temos duas formas, nós vamos estudar ambas as formas. Quando você estiver num teste, na qual está presente a disjunção exclusiva ou, o conectivo ou. Você pode fazer de um jeito ou pode fazer do outro jeito. Você pode utilizar qualquer uma das formas que nós iremos ensinar. Ambas estão corretas, ok? Qual você preferir. Então, vamos lá. Dada uma proposição composta, né, por duas proposições simples, olha aqui, ó, ou P ou Q, portanto, está presente a disjunção exclusiva ou. Para fazermos a sua negação, nós vamos proceder da seguinte forma. Primeira forma, tá? Primeira forma vai ser a seguinte. 3 passos também nós vamos tomar. 3 passos. Primeiro passo, nego a primeira parte. Segundo passo, nego a segunda parte. Eu quero chamar a atenção que nós não podemos confundir com essa palavra negar. Essa palavra negar, ela não implica necessariamente que nós temos que colocar não na proposição. Não é isso. Negar uma proposição, entenda isso, concurseiro, é alterar o seu valor lógico. Isso é negar uma proposição, alterar o seu valor lógico. Ainda não ficou claro, professor? Pois bem, se você tem uma proposição simples, que está escrita na sua forma afirmativa, se você quer negar, você vai escrevê-la na sua forma negativa. Se você tem uma proposição simples, na forma negativa, e você quer fazer a negação dela, você transforma ela para a forma afirmativa. Então, por isso que eu disse para vocês que a palavra negar não implica necessariamente em colocar o não. Às vezes nós temos que retirar o não. Isso que é negar. Então é mais claro nós dizemos assim, negar uma proposição simples é transformar o seu valor lógico. Em alguns casos nós vamos ter que acrescentar o não, em outros casos nós temos que retirar o não. Dê uma olhada. Se você tem dúvida nisso ainda, olha a primeira aula que nós tivemos sobre negação de uma proposição. Deixamos bem claro essa questão. Bom, depois que eu neguei a primeira, neguei a segunda, nós vamos trocar a disjunção ou pela conjunção e. Então, onde era ou, agora eu vou usar a conjunção e. Simbolicamente, como que nós representamos isso? Tá? Simbolicamente, nós temos aqui a negação de ou P ou Q. Lembrando que esse Vzinho com a barrinha embaixo é o símbolo que representa o conectivo ou. Então, ou P ou Q. Então, eu nego a primeira, troco a disjunção pela conjunção, troquei a disjunção pela conjunção, o chapeuzinho e nego a segunda, ok? Em ambos os conectivos, aliás, sempre que nós formos fazer a negação de uma proposição composta, com exceção do conectivo e, todos os outros conectivos, o conectivo ou, o conectivo se então, o conectivo ou, a bicondicional se e somente se, todas elas, sempre, galera, sempre nós trocaremos pela conjunção e. Sempre trocaremos pela conjunção e, com exceção do próprio e, que quando for e, aí a gente troca pelo ou, ok? Mas a conjunção e, ela é alvo de troca de todos os demais conectivos. Então, feito isso, tá? Vamos para a segunda forma de nós negarmos uma disjunção exclusiva. A segunda forma seria o seguinte.
Agora, ao invés de negar, nós vamos confirmar a primeira, vamos confirmar a segunda, volto a frisar novamente. Confirmar quer dizer manter o mesmo valor lógico. Se ela for uma proposição afirmativa, ela continua afirmativa. Se ela for uma proposição negativa, ela continua negativa. Tá? Não altera o valor lógico. Confirma a primeira, confirma a segunda. Depois, troco a disjunção pela conjunção. Aí o terceiro passo é igual. Troco a disjunção pela conjunção. Simbolicamente, nós podemos representar a negação de ou P ou Q, ok? Vai ser, confirma a primeira, confirma a segunda e troco a disjunção pela conjunção. Beleza? Então, um resuminho rápido aí. Nós temos duas formas de negar uma disjunção exclusiva. Ou eu nego as duas proposições simples, nego uma e nego a outra, e troco pela conjunção E. Ou eu confirmo a primeira e confirmo a segunda e troco também pela conjunção E. Então, são duas opções. Ou nega as duas, ou confirma as duas. Ok? Sempre assim. Não pode ser uma ou outra. Ou nega as duas, ou confirma as duas. E em ambos os casos, a gente troca para a conjunção E. Beleza? Bom, vamos lá para o primeiro exemplo. Exemplo 4 aqui. Qual a negação da proposição? Ou Paulo é feio, ou Márcio é físico. Então, estamos diante de uma proposição composta, ligada pelo conectivo ou, e está pedindo para nós fazermos a negação. O primeiro passo, divido a proposição composta em duas proposições simples. Paulo é feio, Márcio é físico. Identifiquei as duas proposições simples. Agora, tenho duas formas de resolver. Vou resolver pela primeira forma. O que diz a primeira forma? Nego a primeira parte. Vou negar. Paulo é feio? Não, Paulo não é feio. Fiz a negação da primeira. Agora, Márcio é físico. Vou negar a segunda parte. Negar a segunda. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Aliás, você quer fazer um curso completaço, mas completaço e super competitivo para a Polícia Militar do Estado do Ceará 2016? Então, convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br, nosso curso completaço, inclusive com as legislações específicas, por apenas 10 mensalidades de R$20. Ó, detalhe, galera, gostou da aula? Quer pegar um material de apoio gratuitamente? Então vai lá no nosso site, acesse lá concurso, documentos, clique lá e você vai ter esse material de apoio gratuito para vocês. Ok, meus amigos? Então espero você no concurso da PM Ceará 2016. Um forte abraço, tchau, tchau.